Olá, crianças, tudo bom? Estamos dando início à nossa terceira aula de História, que vai ser uma continuidade da aula 2, onde a gente começou a falar sobre o comércio, o surgimento do comércio. Então, vamos dar uma recapitulada? Um dos marcos importantes, um dos acontecimentos importantes para o surgimento do comércio foi o domínio da prática da agricultura, das técnicas, da agricultura, por parte dos nossos antepassados. Quando eles começaram a praticar essa agricultura, eles começaram a produzir alimentos em grande escala, em grande quantidade. E aí, o que restou a eles foi a troca desses produtos entre si, entre os povos. Então, daí se iniciou a prática do comércio, porque comércio nada mais é do que uma negociação, é você negociar, produtos. E eles começaram a fazer essa negociação, negociar os produtos, os alimentos que eles cultivavam, um pelos outros. O início foi o escambo, a troca entre os próprios produtos. Depois, eles começaram a selecionar alguns produtos específicos para servir de moeda. Lembram disso? Foi o que eles fizeram com o sal. Entre outros produtos, o sal foi bastante utilizado como pagamento pela compra de produtos. E, além disso, eles também utilizavam esse sal para pagar alguns trabalhadores, por isso o nome salário. E só depois é que os gregos criaram as moedas de metal, menores, mais leves, que eram mais fáceis de ser transportadas para lugares longes e, enfim, em maior quantidade. O quê? Vocês não sabiam que tinham sido os gregos que tinham criado a moeda? Pois eles criaram mais coisas. Então, acompanhem os slides, porque tem mais novidades por aí, tá bom? Vamos lá. E o tema da nossa aula de hoje, ainda falando sobre o comércio, é o povo fenício e o comércio ao longo do mar Mediterrâneo. A gente falou lá na aula 2, terminamos a aula 2 falando sobre as grandes navegações, que também foram originadas, tiveram origem também no comércio, através do comércio marítimo. Que os europeus eles começaram a descobrir outros continentes por conta do comércio marítimo, que eles iam a outros lugares, a outros países em busca de produtos. Só que bem antes disso, existiu um povo que iniciou esse comércio marítimo, conhecido como povo fenício. E, na verdade, eles receberam esse nome através, do povo muito criativo que criou a moeda de metal, os gregos. Foram os gregos que deram esse nome, fenício, para esse povo, que na verdade era o povo cananeu. Eles não eram fenícios, eles foram apelidados e eles já acabaram ficando conhecidos por povo fenício, graças aos gregos. Mas além desse nome, dessa forma deles serem conhecidos, eles também eram conhecidos como o povo do mar, porque eles que começaram a dominar as técnicas de navegação. Tá? Vamos ver como isso aconteceu? Num tempo em que todos estavam praticando agricultura, eles iniciaram a prática da navegação e do comércio marítimo. Vamos ver. Eles moravam, olha aqui, numa faixa muito estreita que hoje é conhecido como Líbano. Eles só tinham essa faixa plana de terra. O restante aqui de terra era toda montanhosa, era uma região montanhosa, é uma região montanhosa, onde tem muitas árvores de cedro, que é uma madeira muito boa para fazer móveis, utilizadas, para fazer móveis, inclusive embarcações. E do outro lado, só mar, era o mar Mediterrâneo.
Então, eles não tinham condições de plantação, de agricultura aqui. Não tinham nem o espaço, era pouco, e o sólido o solo também não era fértil, não era próprio para plantar bons produtos. A única coisa que dava ali era para plantar a vinha e a oliveira, né? Que dali eles tiravam a oliva e as uvas. Era a única coisa que a terra conseguia produzir. Diante disso, sem ter uma atividade econômica, né, um trabalho, eles tiveram uma ideia de pegar essas madeiras das árvores cedros e começaram a construir embarcações. Foram conhecidos porque eram as melhores embarcações da época, do período. E eles começaram a usar essas embarcações também para navegar pelo mar Mediterrâneo, comercializando os produtos que eles tinham. Olha como é que era o espaço deles, olha. Montanhas e árvores cedros, ó. Que essas foram utilizadas para a construção das embarcações. Do outro lado, olha a faixa de terra. Essa foto já é uma foto atual do Líbano, tá? Olha lá, ó, montanhas lá atrás e o mar Mediterrâneo. Essa aqui é a região de Beirute. Vamos ver aqui de cima, que a gente consegue ver bem, o mar Mediterrâneo, a faixa de terra, o Líbano, e atrás, olha, grande quantidade ó, a região montanhosa e com as árvores cedros. Então não era apropriado, não tinha como eles praticarem essa agricultura, por isso que eles começaram um outro tipo de atividade econômica, né, para seu sustento. E o que eles comercializavam pelo mar, né, já que eles não conseguiam produzir alimentos? Olha aqui, ó. Essa aqui é a área onde eles comercializavam, antes da gente ver os produtos. Ó, eles moravam aqui, assim, aqui era cidades fenícias, tá? Eles saíam daqui com as embarcações, olha, essas setas verdes são os caminhos de comércio que eles tinham, as rotas de comércio, inclusive avançavam um pouquinho aqui pelo Oceano Atlântico, mas essa área aqui era a área de comércio deles, tá? Esses pontinhos pretos eram as colônias fenícias que tinham, eles dominavam esse local, eles tomavam conta desse local. Tá? Esse era um território de controle fenício. Eles ficaram conhecidos como um dos maiores navegadores da antiguidade, ó, maiores navegadores da antiguidade. Eles revolucionaram a prática do comércio através do mar. E o que eles comercializavam? Vamos ver? As cerâmicas, os vasos bonitos de cerâmicas, o vinho. Lembra que eu falei da produção da uva? Era o que eles conseguiam produzir. O azeite de oliva, os metais, vinhos coloridos e agora o mais interessante. Lembra que eu falei que tinha novidade para vocês? Descobertas? Vamos ver? Eles também comercializavam um corante na cor púrpura extraído do molusco. Do molusco ali da terra deles. Esse corante na cor púrpura, ele ficou tão famoso e tão valioso que ele começou a custar muito caro na época. Ele era usado para tingir os tecidos e muito utilizado pelos nobres, os tecidos da cor púrpura. Então era um produto que ficou muito caro. Eles ganharam também essa fama, né, toda por conta desse produto que não existia em outro lugar e era uma novidade na época. E a cor também é linda, né? Púrpura é uma cor linda. Ah, lembra que eu falei para vocês
que foram os gregos que deram o nome do povo de Fenício. Vamos entender por quê? Fenício, do grego, Fenício, vem do grego fênix, que significa púrpura, que é a cor do corante que eles comercializavam. Portanto, os fenícios, para os gregos, eram os púrpuras. Então, quando eles chegavam, os púrpuras vêm aí. Vamos comprar os corantes com os púrpuras. Ok? Outro povo também que ficou muito conhecido na época pelo comércio marítimo foi o povo chinês também, que comercializava a seda, o tecido seda, e o povo vikings, que também tiveram um grande avanço com as embarcações, né, a prática da navegação. Tá bom? Agora vamos chegar com as atividades. Como é continuidade da aula 2, a tia Georgia botou a numeração também como continuidade para vocês copiarem no caderno logo após as primeiras atividades, os primeiros exercícios da aula 2, tá? Então eu comecei aqui, do 4, tá? Qual é a relação entre o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento do comércio? Moleza, né? O que o comércio tem a ver com a agricultura? Ok? Podem falar com as palavras de vocês. Por que o povo fenício recebeu esse nome? Acabamos de ver no último slide. Quem não lembra, volta lá, assiste de novo o vídeo. 6. Marque o item que mostra apenas produtos que eram comercializados pelos fenícios. Então, eu tenho 5 opções, ou 4. Seda, malha, juta e algodão, azeite, vinagre, vinho e sal, vidro, metal, ferro e cobre, ou vinho, azeite, cerâmica, metal, vidro e corante. 7. Por que o povo fenício optou pelo comércio marítimo ao invés da prática da agricultura? Podem falar com as palavras de vocês. Também devem, né, explicar do jeitinho de vocês. E a última faça uma pesquisa sobre os vikings e descubra que povo era esse. Tem um errinho aqui, tá, gente? Que povo era esse. Depois, escreva o que você descobriu no caderno. Tá bom? Depois eu quero ver essas atividades prontinhas. São fáceis. Prestando atenção no vídeo, fazendo as atividades direitinho, vocês depois façam a avaliação conceitual lá no Google Forms. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Um beijo, espero que vocês tenham gostado das descobertas e até a próxima aula de História.